Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Navegante Historiador. Aqui as histórias são contadas devagar, com tempo, com voz humana, para você respirar fundo, imaginar, aprender ou simplesmente descansar a mente. Esse espaço é para quem gosta de boas histórias, para quem quer ouvir o passado ganhar vida sem pressa, sem estímulos excessivos, só com a força da voz, do som e da sua imaginação. Então, se acomode onde você estiver e deixe a sua mente vagar. Se você puder, ouça com fones de ouvido. Se não, ajuste o volume à sua preferência. Neste episódio, vamos voltar à Idade Média e mergulhar na trajetória de uma das ordens mais misteriosas da história, os Cavaleiros Templários. Eles surgiram como monges, lutaram como soldados, acumularam riquezas, influenciaram reis, protegeram peregrinos e acabaram perseguidos, presos e queimados vivos. Mas ainda hoje, séculos depois da queda, os ecos dessa história ainda soam. Nas ruínas de velhas fortalezas, nos livros e nos mitos. Essa é uma história de fé, poder e silêncio. Uma história para acender a imaginação. Tudo certo? Respire fundo e siga comigo. No final do século XI, Jerusalém não era apenas um lugar. Era o centro simbólico da fé para judeus, cristãos e muçulmanos. Uma cidade que respirava séculos de história e carregava nas pedras e nas sombras o peso da eternidade. Para os cristãos da Europa medieval, Jerusalém era o coração ferido da fé. O lugar onde Cristo viveu, morreu e, segundo a crença, ressuscitou. Mas desde o século VII, a cidade estava sob domínio islâmico. E embora os califas permitissem peregrinações cristãs, havia tensões, restrições e o medo constante de profanações. Quando o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada, no ano 1095, ele prometeu algo que tocava fundo na alma europeia: a libertação do Santo Sepulcro. 4 anos depois, em 1099, após um cerco brutal, os cruzados finalmente tomaram Jerusalém. O que se seguiu foi um massacre. Homens, mulheres e crianças foram mortos. A cidade, tomada pelo fervor religioso, foi tingida de sangue. Crônicas da época falam de corpos nas ruas, de soldados com os joelhos cobertos pelo sangue dos mortos. Outros relatos apontam para o caos de uma cidade saqueada e transformada em espólio. Mas sob toda essa violência, havia algo mais. Havia a ideia de que a cruz havia vencido o sinal do crescente, de que o mundo cristão tinha retomado sua capital espiritual. E para muitos, isso significava o começo de uma nova era. Jerusalém agora estava em mãos cristãs. Mal sabiam eles que manter a cidade seria tão difícil quanto conquistá-la. Nos anos que se seguiram à conquista, as estradas da Terra Santa continuaram perigosas. Centenas de peregrinos partiam da Europa, com fé nos corações e quase nada nos bolsos. Poucos chegavam vivos à cidade sagrada. Eram emboscados por saqueadores, eram expostos ao deserto, à fome, às doenças, a assassinatos brutais nas trilhas que cortavam o caminho do Oriente. Foi diante desse cenário que, por volta do ano 1119, um pequeno grupo de cavaleiros francos tomou uma decisão incomum:
Eles se ofereceram para viver em Jerusalém, sob votos religiosos, mas não como monges comuns. Eles queriam viver como monges guerreiros, dedicando suas vidas à proteção dos peregrinos. Eles eram apenas 9. Seu líder, Hugues de Payens, um nobre da região de Champagne, na França. O rei Balduíno II de Jerusalém, vendo a utilidade dessa proposta, cedeu a eles, como sede, uma parte do antigo Al-Aqsa, uma mesquita construída no que se acreditava ser o local exato do Templo de Salomão, que havia sido destruído séculos antes pelos romanos. A escolha do local deu nome à ordem: Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente Templários. Mas não se enganem com essa palavra pobres. Essa pobreza era voluntária e simbólica. Cada membro da ordem fazia votos de castidade, obediência e pobreza. Eles não possuíam nada, não se casavam, dormiam em alojamentos simples e viviam sob regras de comportamento rigorosas, baseadas nos ensinamentos dos monges cistercienses. Tinham horários fixos de orações. Comiam em silêncio, dormiam com as roupas prontas para o combate e não temiam a morte. Morrer em batalha, para eles, era simplesmente morrer cumprindo seu dever. Um símbolo da ordem mostrava 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo, a representação visual da austeridade e da irmandade templária. Ainda não eram oficialmente reconhecidos, mas isso mudaria. No ano de 1129, no Concílio de Troyes, no norte da França, Hugues de Payens conseguiu o que precisava: o reconhecimento oficial da Igreja. Esse apoio veio, em grande parte, graças à influência de um nome poderoso e, ao mesmo tempo, austero, silencioso e decisivo: Bernardo de Claraval. Bernardo não era um homem comum. Monge cisterciense, asceta radical, teólogo respeitado, ele já era visto por muitos como a consciência espiritual da cristandade medieval. Um homem que rejeitava o luxo, o poder político e os excessos da própria igreja. Pregava a simplicidade, o arrependimento e o retorno à pureza do Evangelho. Mas era também um orador habilidoso, um estrategista da fé e um formador de reis, de bispos e papas. Quando conheceu os propósitos e as ideias dos templários, Bernardo enxergou ali algo muito novo. Ele viu uma síntese entre o mosteiro e o campo de batalha, a união entre a espada e a cruz. 2 mundos que até então pareciam incompatíveis. Bernardo de Claraval escreveu um tratado em defesa da ordem, chamado Elogio à Nova Cavalaria. Nesse texto, ele exaltava os templários como um tipo de cavaleiro que não combatia por glória pessoal ou riquezas, mas por Deus. Eles não temem a morte, escreveu ele, porque sabem que, morrendo em batalha, não perdem a vida e sim ganham a eternidade. Com o peso dessas palavras, a ordem conquistou respeito e legitimidade. A igreja passou a abençoar seus membros. Os nobres começaram a doar suas terras. E o povo passou a admirá-los. Foi Bernardo quem deu alma teológica ao projeto militar dos templários. Sem ele, talvez a ordem tivesse morrido antes mesmo de nascer de verdade. As doações começaram a chegar de toda parte: terras, castelos, ouro. Nobres desejando o perdão dos pecados ofereciam propriedades em troca de orações e de proteção espiritual. A ordem dos templários se expandia e, com ela, o prestígio.
Eles não estavam apenas localizados na Terra Santa. Os templários criaram uma rede de presença em toda a Europa cristã. Mantinham casas, fortalezas, campos de cultivo, moinhos e igrejas. Mas não se tratava apenas de dinheiro. A reputação da ordem se tornava quase mítica. Homens que lutavam por Deus, mas com disciplina de ferro. Uma mistura de fé, guerra e voto perpétuo. Sem luxos, sem família, sem medo. Era o início de uma jornada que, por mais gloriosa que fosse, já carregava em si o peso de um mistério e o presságio de uma queda. O tempo passou e os 9 cavaleiros originais multiplicaram-se. Em poucas décadas, a Ordem do Templo se espalhava como uma rede viva pela Europa e pela Terra Santa. Cada nova propriedade, cada castelo doado, cada vinhedo entregue à sua administração era uma peça a mais no tabuleiro da cristandade. No Oriente, os templários estavam nas linhas de frente das cruzadas. Eles eram os primeiros a entrar em batalha e os últimos a sair. Tinham um voto de obediência absoluta ao seu grão-mestre. E no campo, essa lealdade era inquebrantável. As fortalezas dos templários eram engenhosas, quase impenetráveis. Construídas sobre colinas, com paredes grossas e reservas para resistir a meses de cerco. Entre elas destacavam-se Tortosa, na Síria, Safed, na Galiléia, e a impressionante fortaleza de Atlit, às margens do Mediterrâneo, que ainda hoje sobrevive em ruínas. A partir da Terra Santa, os templários não apenas combatiam, eles organizavam. Protegiam rotas comerciais e caravanas de peregrinos. Montavam patrulhas, faziam a ponte entre reinos cruzados e, silenciosamente, começavam a desenvolver algo inédito, uma rede de poder paralela, eficiente, disciplinada, leal apenas ao Papa. Essa rede evoluiu em algo ainda mais formidável. Um sistema financeiro internacional rudimentar, mas muito eficaz. Um nobre, por exemplo, podia deixar seu ouro em uma casa templária na Inglaterra, receber um documento lacrado, atravessar mares e desertos e sacar o mesmo valor com segurança em Jerusalém. Era o embrião do que chamaríamos hoje de um sistema bancário europeu. Cada casa templária tinha livros de contabilidade, escribas treinados e selos numerados. A precisão era obsessiva, a confiança no sistema absoluta. Os reis da Europa passaram a confiar nos templários como tesoureiros e financiadores da guerra. Eles emprestavam dinheiro à coroa inglesa, armazenavam ouro de nobres, mantinham cofres sob rígido controle. Alguns historiadores apontam que o rei da França, Felipe IV, devia à ordem templária somente em juros o equivalente ao orçamento de um ano inteiro do reino. Porém, esse poder financeiro começava a gerar ressentimentos. Afinal, eles eram monges, mas dominavam uma rede que ultrapassava a dos próprios bancos. E no mundo medieval, poder demais era sempre perigoso. Mas enquanto os cofres se multiplicavam, a vida num castelo templário permanecia austera. A rotina era dura, metódica e silenciosa. Ao amanhecer, sinos chamavam à oração. Os cavaleiros se vestiam em silêncio, dirigiam-se à capela e dali partiam para os deveres do dia. Treinavam com lanças e espadas, patrulhavam os muros, cuidavam dos cavalos, das reservas, dos grãos.
À tarde cuidavam dos registros nos livros, tudo devidamente anotado: grãos, armas, correspondências, contas. As refeições eram breves e a comida muito simples, nada de excessos. Comiam sempre ouvindo a leitura das Escrituras. E à noite voltavam à capela. Dormiam vestidos, prontos para o combate. Prontos para serem chamados, mesmo de madrugada. Ali, no frio das pedras, na disciplina férrea, morava a alma da ordem templária. Fé, vigilância, missão. Mas, fora desses muros, o mundo mudava. Em 1187, nas colinas da Galileia, veio a virada. A Batalha de Hattin. No calor escaldante de julho de 1187, os exércitos cruzados marchavam pela Galileia, liderados por Guido de Lusignan, rei consorte de Jerusalém, e o conde Raimundo III de Trípoli. Seu objetivo? Aliviar o cerco muçulmano à cidade de Tiberíades, onde estava a esposa de Raimundo. Entretanto, essa decisão os conduziria a uma das maiores derrotas na história das cruzadas. O grande Saladino, sultão do Egito e da Síria, estrategicamente atraiu os cruzados para os Cornos de Hattin, duas colinas vulcânicas próximas ao mar da Galileia. Ali, os cruzados, exaustos e sedentos, foram cercados. Saladino ordenou que seus arqueiros ateassem fogo ao redor do acampamento inimigo, criando uma cortina de fumaça que dificultava a visão e sufocava os soldados. Sem acesso à água e sob uma chuva incessante de flechas, o exército cruzado foi dizimado. Guido de Lusignan foi capturado, e com a vitória em Hattin, Saladino avançou para Jerusalém. A cidade, praticamente indefesa, estava sob os cuidados de Balião de Ibelim, que mesmo com poucos recursos, organizou uma resistência. Mas após um cerco de 2 semanas, Balião negociou a rendição da cidade em 2 de outubro de 1187. Diferentemente do massacre que aconteceu na Primeira Cruzada, Saladino permitiu que os habitantes cristãos deixassem Jerusalém mediante o pagamento de resgate, demonstrando uma clemência notável para a época. A queda de Jerusalém chocou o mundo cristão e levou à convocação da Terceira Cruzada, liderada por figuras como Ricardo Coração de Leão. A Batalha de Hattin e a consequente perda de Jerusalém marcaram o início do declínio do reino latino de Jerusalém e alteraram profundamente o curso das cruzadas. A derrota em Hattin não foi apenas o colapso de um exército. Foi o começo de um lento esvaziamento da própria razão de existir dos templários. A perda da Cidade Santa privou a ordem de seu símbolo maior, de sua missão sagrada. Mesmo com os templários continuando ativos, construindo fortalezas e lutando em outras frentes, algo ali se quebrou definitivamente. A fé no ideal dos cruzados começava a enfraquecer, e com ela, a aura invencível da ordem do templo. Hattin foi mais que uma derrota militar. Foi um ponto de inflexão. Dali em diante, os templários continuariam a existir, mas como uma ordem sem terra santa para proteger e cada vez mais questionada por reis e cortesãos. Pouco mais de um século depois, em 1291, caiu também Acre, o último reduto cristão na Terra Santa. Os templários recuaram para Chipre, uma grande ilha no leste do Mediterrâneo, a meio caminho entre a Ásia e a Europa. Chipre era, na época, a sede de um reino cruzado cristão, governado pela dinastia dos Lusignan.
A ilha havia se tornado um ponto estratégico após a perda dos territórios na Síria e na Palestina. Ali, os templários reconstruíram uma parte da sua estrutura, reorganizaram arquivos e continuaram treinando, mas agora estavam longe dos campos de batalha sagrados. Sem Jerusalém, sem Acre, sem Terra Santa, a ordem parecia um navio sem bússola. E aí surge uma pergunta incômoda. Para que serve uma ordem militar sem uma guerra santa para lutar? Eles ainda protegiam rotas, ainda cuidavam das contas, mas aos olhos de muitos haviam perdido o propósito. Autônomos, hierárquicos, ricos, os templários respondiam apenas ao Papa. E para os reis, isso era inaceitável. Ainda não havia ataques diretos, mas o terreno já tremia. O ideal templário, que unia o sagrado e o guerreiro, começava a parecer um fantasma de outros tempos. Como vimos no capítulo anterior, no ano de 1291, a cidade de Acre, último bastião cristão na Terra Santa, caiu. Foi um golpe profundo, não apenas militar, mas simbólico. A Ordem do Templo, nascida para defender Jerusalém e proteger peregrinos, agora estava sem causa, sem fronteira, sem guerra. Os templários recuaram para a ilha de Chipre. Ali reorganizaram sua estrutura, mantiveram seus rituais e continuaram a gerenciar suas extensas propriedades e atividades na Europa. Mas algo havia mudado. A espada de Cristo já não tinha inimigo claro. A cruz já não marchava pelo deserto. E no silêncio entre os muros, alguns se perguntavam: para que servia agora a Ordem dos Templários? Mesmo sem campo de batalha, os templários continuavam influentes. Eles possuíam castelos, igrejas, vinhedos, oficinas, navios e bancos. Seu poder ainda crescia em silêncio, e sua autonomia incomodava cada vez mais os reis da cristandade, especialmente um deles, Felipe IV da França, conhecido como Felipe o Belo. Felipe era jovem, implacável, obcecado por controle e estava profundamente endividado. Quem era seu maior credor? A Ordem do Templo. Felipe sabia que não podia simplesmente confiscar os bens templários. Eles respondiam apenas ao Papa e ainda gozavam de prestígio sagrado. Eram protegidos pela fé e pela tradição. Mas ele também sabia que, em um mundo medieval, a acusação de heresia era uma sentença de morte. Nos bastidores, o rei articulou uma conspiração meticulosa. Ele acusaria os templários de crimes contra a fé. Blasfêmia, idolatria, sodomia, práticas obscuras, tudo o que pudesse manchar sua imagem. Foi uma jogada cruel, mas inteligente. Ele não precisava provar nada de fato, apenas lançar uma dúvida. E assim, em uma manhã fria de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, as ordens do rei foram executadas com precisão militar. Centenas de templários foram presos simultaneamente em toda a França. Eles foram acordados violentamente, acorrentados e levados para masmorras, sem aviso, sem julgamento. Os cavaleiros foram levados para celas úmidas, frias e escuras, onde mal podiam se mover.
A luz era escassa, o chão de pedra viva, e alguns ficaram meses acorrentados, com as mãos presas acima da cabeça ou os tornozelos esmagados por grilhões apertados. As refeições chegavam em intervalos irregulares e eram escassas. Pão duro, caldo ralo, um gole de água. Doenças se espalhavam no escuro. Febre, infecções, tosse úmida, delírios. O som constante era o de gemidos abafados e orações murmuradas no latim que restava. A tortura não era uma exceção, era o método. Alguns eram despidos e suspensos pelo pulso até desmaiarem. Outros eram pressionados com ferros em brasa, ou mantidos acordados por dias. Em meio à dor, vinham os inquisidores, com perguntas repetidas até o colapso. Muitos templários confessaram o que jamais haviam feito. Outros enlouqueceram. E alguns, poucos, resistiram em silêncio até o final. O Papa Clemente V, inicialmente incrédulo, foi pressionado a agir. O rei exigia a dissolução da ordem. Ele temia que qualquer hesitação fosse vista como cumplicidade. Em 1312, durante o Concílio de Viena, Clemente cedeu. A bula Vox in Excelso extinguiu oficialmente a ordem do templo. Sem julgamento coletivo, sem provas conclusivas, apenas o peso do medo e da conveniência política. A queda dos templários não passou desapercebida pelo povo. Em aldeias, cidades e mercados, os rumores corriam. Ninguém compreendia bem as acusações. Idolatria, heresia, beijos rituais. Mas todos sabiam de uma coisa. Os templários eram homens que haviam lutado contra os infiéis. Haviam construído igrejas, defendido fiéis nas estradas perigosas do Oriente. Muitas pessoas estavam confusas, outras indignadas. Havia relatos de camponeses rezando em segredo por irmãos presos, de monges que pediam clemência em seus sermões, e até nobres que ofereceram abrigo a cavaleiros fugitivos, arriscando-se contra o rei. Mas havia, sobretudo, o medo. Medo de Felipe IV, medo da Inquisição, medo de ser associado a uma seita maldita. Então, a revolta deu lugar ao silêncio. Um silêncio cúmplice, quebrado apenas por orações e sussurros no escuro. Um silêncio que dizia, sem palavras, que nem todos acreditavam nas confissões extraídas sob ferro e dor. 2 anos depois, em 1314, o último ato da tragédia. Jacques de Molay, o grão-mestre da ordem, que passara quase 7 anos preso, seria executado. Junto dele, Geoffroy de Charnay, comandante da Normandia. Eles foram levados para uma pequena ilha no rio Sena, em Paris, a Ilha dos Judeus. Diante da multidão, ouviram a sentença. Mas Jacques de Molay fez algo inesperado. Ele retirou sua confissão, negou todas as acusações e declarou com voz firme que a ordem dos templários era inocente e que ele morria injustamente. Jacques foi queimado ali mesmo. Em silêncio, sem piedade. Segundo a tradição, ele lançou uma maldição. Papa Clemente, Rei Felipe, dentro de 1 ano encontrareis vosso julgamento diante de Deus. O Papa morreu pouco depois. O rei também. E assim, na escuridão de uma fogueira, nascia o mito. A ordem do templo foi destruída. Seus bens foram transferidos, em parte, para os hospitalários. Alguns cavaleiros foram absolvidos, outros desapareceram.
Muitos viveram o resto da vida em silêncio, em pequenos mosteiros. Outros se integraram a ordens menores ou mudaram de nome. Mas a palavra templário nunca seria esquecida. A queda da ordem não foi uma queda natural, foi uma execução política. Um lembrete de que mesmo os mais santos, mesmo os mais disciplinados, não estão imunes ao jogo do poder. E também, talvez, uma advertência. Quando o poder espiritual e o financeiro se unem, todos os olhos se voltam para eles. As chamas que consumiram Jacques de Molay não queimaram apenas um homem. Elas acenderam um enigma. Depois que a fogueira se apagou, Jacques de Molay tornou-se cinza e a Ordem dos Templários foi extinta. Mas a história não terminou ali. Mesmo dissolvida oficialmente, a Ordem do Templo continuou a existir na memória coletiva, nas pedras que deixaram para trás e no desconforto que ainda causava séculos depois. Os templários que escaparam da prisão se dispersaram pela Europa. Alguns se refugiaram em mosteiros, outros foram integrados a ordens como a dos hospitalários, por decisão do Papa. Há registros também de templários que retornaram à vida secular, com permissão papal. Muitos desapareceram das crônicas. Mas as propriedades que ocuparam, as fortalezas que construíram e os arquivos que deixaram testemunham seu impacto duradouro. Em Portugal, por exemplo, a antiga estrutura templária deu origem à Ordem de Cristo, que teria um papel importante nos séculos seguintes, inclusive nas navegações. Ao longo dos séculos, o nome templário foi reapropriado, reinterpretado e reinventado. Surgiram lendas, como a de que eles teriam protegido o Santo Graal ou escapado com tesouros secretos. Essas narrativas fantasiosas não encontram sustentação documental, mas dizem algo essencial, que os templários alimentaram o imaginário europeu por séculos. No século XVIII, com o surgimento da maçonaria moderna, algumas lojas maçônicas alegaram descendência simbólica templária. Rituais e títulos inspirados na ordem foram criados, mas sem vínculo histórico direto com os cavaleiros medievais. Era o nascimento de uma tradição simbólica e não de uma continuidade factual. Ainda assim, isso reforçou a imagem dos templários como figuras misteriosas, guardiãs de saberes esquecidos. Mas o legado dos templários não vive apenas nos mitos. Ele também está presente em aspectos concretos da história europeia. A Ordem do Templo foi pioneira em práticas que hoje reconheceríamos como pré-bancárias. Emissão de ordens de pagamento, registros contábeis padronizados, gestão centralizada de ativos. Era uma estrutura avançada para seu tempo e contribuiu para a profissionalização administrativa da Europa cristã. Suas fortalezas estrategicamente posicionadas influenciaram gerações de arquitetos militares. E sua disciplina interna, baseada em regras rígidas e votos perpétuos, inspirou outras ordens religiosas e militares. Hoje, o nome templário aparece em livros, filmes, documentários, muitas vezes cercado de invenções. Mas sua presença real está nas ruínas preservadas, nos manuscritos medievais, nas decisões papais que definiram seu destino. A história provada, documentada, é suficiente por si só. Dispensa teorias da conspiração. A queda da ordem ensinou que mesmo instituições poderosas, admiradas, religiosas, não estão imunes às forças do poder político. Mesmo a lealdade ao Papa não impediu a perseguição. A disciplina monástica não garantiu sua sobrevivência. E mesmo assim, eles não foram esquecidos. O nome templário passou a significar mais do que uma ordem militar. Virou símbolo de fidelidade, sacrifício, mistério e queda injusta. E talvez por isso, onde termina a história, começa a lenda.
Se você chegou até aqui, muito obrigado por navegar comigo por entre os mistérios da Ordem dos Templários. Muitas outras histórias podem ser contadas sobre esse tema. Eu espero que essa tenha te oferecido um respiro, um momento de pausa, ou quem sabe tenha te acompanhado até o sono chegar. E se você gostou da experiência, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Aqui no Navegante Historiador, ainda vamos explorar muitas outras histórias escondidas, curiosidades esquecidas e vozes do passado que ainda têm muito a nos dizer. E se quiser ajudar esse projeto a crescer, compartilhe esse episódio com alguém que também gosta de histórias ou só precisa de um bom motivo para desacelerar. Nos encontramos no próximo capítulo e fique agora com uma seleção das trilhas sonoras que ambientaram esse episódio. Até mais!